É o caso típico de um fenômeno chamado julgamento antecipado da lide. Quando ocorre o julgamento antecipado da lide? Ocorre o julgamento antecipado da lide quando não há mais necessidade de se produzir provas. Quando não há, não é mais necessidade, na verdade, quando não há necessidade de se produzir provas. Por que o julgamento é antecipado? Presta atenção. Porque esse julgamento ele é feito, lembra? Na fase saneadora, logo de cara, na segunda fase do processo. Não há necessidade da terceira fase, que é instrutória. Então o juiz julga antecipadamente, ele antecipa o julgamento. E há no CPC uma outra hipótese de julgamento sem produção de provas. É aquela prevista no artigo 285-A. Artigo 285-A, que prevê o seguinte: o juiz, se deparando com um caso concreto, onde só exista a matéria de direito, e ele, juiz, já tenha proferido julgamentos no mesmo sentido em outros casos, ou seja, aquele juiz já tem um entendimento formado sobre aquela matéria, ele poderá julgar improcedente o pedido do autor, antes de citar o réu. Então, mais um caso onde não há produção de provas. Então, isso pode acontecer sim. Sem produzir provas, o juiz profere um julgamento de mérito. Agora, nos casos de extinção sem resolução do mérito, geralmente não há produção de provas. Geralmente, mas também não é incompatível. Pode acontecer do juiz produzir provas e extinguir o feito sem resolução. Pode. Mas geralmente, nos casos de extinção sem resolução, não há, evidentemente, por se tratar de questões processuais, da necessidade de se produzir provas. Não é o caso de provas. Ok? Ótima pergunta. Ótimo. Aliás, ótimas perguntas. O quê? Você tem mais perguntas? Tem mais? Tá bom. Você vai mandar um e-mail. Mande um e-mail. Mande. Pode mandar aqui para nós. Não é? profinal@nfg.com.br. Mande mesmo. Não perca a sua oportunidade. É um canal de comunicação muito importante para todos nós. Certo? Próximo bloco. Você não vai perder, eu tenho certeza, não é? O X da questão. Vamos discutir aqui 2 testes que já caíram em concursos, exame de ordem, e você tem certeza que vai aproveitar muito. Ok? Aguarde um segundinho e nós já voltamos. Vamos lá agora, nosso terceiro bloco, o X da questão. São 2 testes especiais. Quer ver uma coisa? Vamos lá. Primeiro teste. Sobre a teoria da prova em processo civil é incorreto. Essa questão do incorreto, correto é sempre muito importante, né? Incorreto afirmar. Apesar de não ter o compromisso de produzir provas contra si mesma, a parte tem o dever de responder à intimação. B. É nula de pleno direito a convenção contratual que altera a forma de distribuição do ônus probatório. C. O brocardo, o juiz conhece o direito, é apresentado como dispensa às partes de indicar a legislação, especificamente invocada em cada caso. Mas quando arguída a legislação municipal, a demonstração de sua vigência pode ser determinada pelo juiz. E D. O juiz poderá, sob circunstâncias especiais, determinar a inquirição de testemunha fora do âmbito forense. Vamos lá. Vamos analisar essas alternativas? Vamos lá. Presta atenção. Eu quero você comigo aqui, alternativa por alternativa. Vamos lá? Apesar de não ter o compromisso de produzir prova contra si mesmo, a parte tem o dever de responder à intimação. O que quer dizer essa alternativa? O que quer dizer isso aqui? É claro, vocês sabem muito bem, todo mundo sabe, que ninguém pode, não é permitido, que eu sou obrigado a produzir uma prova contra mim mesmo. Obviamente que não. Eu vou produzir uma prova para me prejudicar? Claro que não, ninguém é obrigado. No entanto, dentro do processo civil, se a parte for intimada a prestar depoimento pessoal, o que acontece? Ela deve comparecer à audiência. Então, intimada a parte a prestar depoimento pessoal, ela deve comparecer à audiência. E se ela não comparecer? Bom, se ela não comparecer, pena de confissão. Pena de confissão. E aí vem um ponto importante. Será que a parte pode mentir no depoimento pessoal?
A parte pode mentir? Olha, em termos de processo criminal não há problema algum. Não há crime se a parte mentir no depoimento pessoal. No entanto, ela poderá ser condenada por litigância de má-fé. Então, se a parte intimada não comparece, é pena de confissão. Se ela mente, litigância de má-fé. Entendeu? Então, está correta a A. Está correta. Perfeita a alternativa A. Ok? Vamos à próxima. É nula de pleno direito a convenção contratual que altera a forma de distribuição do ônus probatório. Tomar cuidado com essa alternativa. O artigo 333 do Código de Processo Civil diz o seguinte, que a distribuição do ônus probatório através de uma cláusula é nula em certas situações, não em todas. E o que a alternativa faz? Ela coloca de forma geral, é nula a convenção sobre o ônus da prova. Não é verdade. É nula quando versar sobre direitos indisponíveis, ou se essa convenção contratual impossibilitar ou inviabilizar a produção de uma prova pela parte contrária. Então eu coloco uma cláusula no contrato que inviabiliza outra parte a produzir prova. É uma prova muito técnica. E só eu tenho conhecimento técnico para tanto. Só eu tenho conhecimento técnico para isso. Prejudica, não prejudica? Aí é nula. Entenderam? Então é nula quando tem direitos indisponíveis e quando dificultar a produção de provas. Então está errada essa alternativa. Está errada porque ela coloca de forma genérica. C. O brocardo, o juiz conhece o direito, é apresentado como dispensa às partes de indicar a legislação, especificamente invocada em cada caso, mas quando arguida a legislação municipal, a demonstração de sua vigência pode ser determinada pelo juiz. Vimos isso durante a nossa exposição. O juiz tem a obrigação de conhecer lei federal, de conhecer a Constituição. Mas se eu alego a existência de uma lei municipal, o juiz pode determinar que eu demonstre a existência desta lei. Portanto, correta aqui a alternativa C. Finalmente, a D, o juiz poderá, sob circunstâncias especiais, determinar a inquirição de testemunha fora do âmbito forense. Perfeito, pode mesmo, né? A testemunha está doente, a testemunha não tem como se locomover, o que o juiz faz? Vai ouvi-la na sua residência, ou num hospital, ou no local determinado. Pode até mesmo ser com acompanhamento médico. Então isso é possível, o juiz se desloca e vai ouvir a testemunha no outro local. Ok? Então deveríamos assinalar aqui, e vamos assinalar a alternativa B de bola, como alternativa incorreta, que é a exigência do teste. Vamos ao próximo? Vamos lá. Quanto às provas, o processo civil, assinale a opção correta. Alternativa A, tanto os fatos controvertidos como os fatos notórios, afirmados pelas partes, precisam ser demonstrados para que sobre eles forme o juiz a sua convicção. B, qualquer das partes pode requerer que o juiz tome o seu próprio depoimento pessoal. Nesse caso, o requerente não poderá recusar-se a responder ao que lhe for interrogado sobre as questões do fato da causa, ainda que houver motivo justificado. C, o juiz poderá determinar que a parte demonstre os autos a existência de lei municipal ou estadual. E D, é admissível a convenção que distribua de maneira diversa o ônus da prova, quando o litígio versar sobre direitos indisponíveis das partes. Então, vamos lá. Veja que esse teste é um pouco similar até o primeiro, porque faz parte da teoria das provas e os pontos que nós abordamos aqui. Né? Então, você sai daqui hoje sabendo tudo dessa parte de teoria geral. Vamos lá, alternativa A. Tanto os fatos controvertidos quanto os fatos notórios, afirmados pelas partes, precisam ser demonstrados para que eles forme o juiz sobre sua convicção. Vimos isso aqui durante toda a exposição. Os fatos notórios, os fatos notórios dispensam a produção de provas, não é? E o que eles colocam aqui? Eles colocam os fatos controvertidos e os notórios. Os controvertidos precisam de produção de provas. Os incontroversos não. Os controvertidos precisam. E os notórios precisam? Não. Então, errada a alternativa A. B, qualquer das partes pode requerer que o juiz tome o seu próprio depoimento pessoal. Pode até parar por aqui, né? É muito simples isso. Eu sou parte, eu não posso pedir para que o juiz tome o meu depoimento.